Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no canal de Excel VBA. No vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo como que eu desenvolvi esse projeto daqui. Então, como vocês podem ver, é um projeto aparentemente bem simples, né? É um formulário aqui de cadastro, onde eu posso inserir nome, telefone e e-mail, né? Poderia ser um cadastro de clientes, um cadastro de funcionários, enfim. É um sistema de cadastro comum, simples, e eu armazeno as informações nessa planilha registros, né? Ela serve como minha fonte de dados, como minha base de dados desse meu projeto aqui. E, consequentemente, também eu atualizo aqui o meu list view. Tá? Nada muito impressionante do que vocês já não estão acostumados a assistir aqui mesmo no canal ou em outros canais. Porém, o interessante desse projeto daqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, é justamente isso aqui. Então, como vocês podem observar, eu tenho o meu Telegram, né? Então, para quem não sabe, Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas, assim como o WhatsApp, porém, na minha opinião, com recursos melhores, né, em relação à tecnologia e desenvolvimento, mas a gente sabe que não é o principal meio de comunicação aqui do brasileiro. A gente utiliza o WhatsApp como forma principal, mas o Telegram está ali. Então aqui no Telegram eu tenho esse chat aqui, eu vou clicar aqui no botão iniciar. Então veja que eu mandei uma mensagem, né, quando eu clico em iniciar, uma mensagem start. E se vocês puderem observar, eu tenho aqui, ó, digite o menu para ver as opções disponíveis. Então eu posso clicar aqui ou digitar, eu vou clicar para facilitar, e aí ele me dá as opções aqui. Opção de consultar, cadastrar, editar ou excluir. Tá? Quando eu clico na opção consultar, e aguardando um instante, vocês vão ver que ele me retorna todos os registros que eu tenho aqui na minha planilha. Tá? E claro que eu estou utilizando aqui o Telegram do computador para tornar a aula ou gravação mais didática, mas eu poderia estar no celular, né, na rua, fazendo esse tipo de consulta. E não só isso, eu também posso clicar aqui na opção cadastrar, e aí o robô ele vai me dar a informação. Informe os dados que deseja cadastrar separados por vírgula. E aqui, se você puder observar, eu coloquei 3 dados apenas, nome, telefone e e-mail, e eu vou colocar aqui nome, eu vou colocar aqui como Cleide, por exemplo, Cleide, vírgula, telefone, eu vou colocar 579999, algum número fictício, vírgula, e vou colocar cleide@gmail.com como e-mail. Tá? Isso tudo separado por vírgula. Quando eu envio, né, ele está aguardando o posicionamento. Quando eu envio, veja que ele cadastrou aqui para mim a Cleide, tá? Simultaneamente. Então eu já tenho aqui no meu registro a Cleide, o número de telefone dela e o e-mail. Então, ou seja, eu conseguiria fazer cadastros, consultar cadastros, editar, excluir remotamente, através do celular, através do Telegram, de qualquer lugar que eu esteja aí imputando informações aqui na minha planilha de maneira remota, tá? Vamos lá em editar. Então eu vou clicar aqui em editar, e aí ele diz informe um ID dos dados e os dados separados por vírgula que você deseja editar. Então, por exemplo, ID, nome, telefone e e-mail. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu já tenho o Cleide aqui na posição número 4, a gente pode observar aqui. Então eu vou só mudar aqui a posição número 4 para, eu coloquei 4, vírgula, Cleide Souza, eu vou colocar Cleide Silva, por exemplo, vírgula, e o telefone está 5, está um número aqui fictício, eu vou mudar para 359999, e o e-mail eu vou colocar como Cleide, opa, escrevi aqui errado, não que isso faça diferença, tá? Aqui é só para a gente simplificar. Cleide456@gmail.com. E quando eu dou um Enter, vocês vão ver que ele vai editar esse registro número 4 aqui, isso remotamente. Então ele mudou Cleide Silva, mudou o telefone, mudou o e-mail e beleza. E a gente já tem informação atualizada. Da mesma forma eu consigo excluir, né? Eu vou excluir esse Tiago aqui. Então eu vou vir aqui na opção excluir, e ele pede o ID que eu gostaria de excluir, o ID número 6. Então eu dou Enter, vocês vão ver que o Thiago ele sumiu da minha listagem. Se eu coloco aqui para consultar novamente, ele automaticamente vai puxar, mas agora sem o Thiago, tá bom? Então é isso que eu vou ensinar para vocês passo a passo aqui como desenvolver
nessa aula daqui. Bom, como vocês puderam observar, é uma comunicação, né? A gente está utilizando o VBA, porém a gente está utilizando outros recursos web. Hoje, se a gente parar para pensar, a maioria das tecnologias tem conexão web, né? Tem interligação web, intercomunicação entre computadores, e isso é muito latente. Então, você utilizar o VBA e conseguir utilizar serviços web, outros serviços mais avançados web, fazendo essa integração, é muito importante para o seu projeto, tá? E fica na cara que esse é um dos projetos que seria exclusivo do curso Web Connect Pro, daqui da Organic Sheets. Então, para quem não sabe, aí eu vou deixar o link na descrição. Nós desenvolvemos um curso com 3 projetos práticos que eu faço do zero. São todas aulas, começando desde criando a planilha, né? Começando ali com a planilha em branco. A gente desenvolve um projeto, a gente faz um bot para o WhatsApp, que aí sim é o bot utilizado, seria o meio de comunicação mais utilizado para envio de faturas, envio de comunicado de cobrança, envio de mensagens em massas. Então a gente faz isso, um dos projetos, claro. O outro projeto a gente faz um dashboard no próprio Userform, né? Então, para quem gosta de desenvolver projetos em VBA, ter um dashboard com gráficos interativos é muito importante, né? A gente consegue ali colocar gráficos mesmo, não imagens, mas gráficos. E também a gente tem lá o VBA License, que é onde eu ensino a fazer a comunicação web, justamente. Você armazenar os dados, ao invés de armazenar aqui na sua planilha, você armazenar numa fonte de dados web, fazer um CRUD completo, que seria lá inserir dados, editar, excluir, isso remotamente. O que permite aí uma gama de possibilidades, né, de você ter um sistema multiusuário, onde várias pessoas podem utilizar simultaneamente, porque os dados vão estar na nuvem, né? Então isso é bem interessante. São 3 projetos aí que eu tenho certeza que vai enriquecer os seus projetos e vai mudar a sua forma de pensar, né, em desenvolvimento daqui para frente. Então, dá uma olhada lá no curso, tá bem bacana, e esse seria uma das aulas, um dos projetos exclusivos lá do curso, né? Só que, como vocês devem imaginar, eu resolvi trazer aqui como parte como forma de agradecimento pela meta dos 5.000 inscritos que nós alcançamos aqui no canal, tá? Então, recentemente alcançamos 5.000 inscritos, fiquei muito feliz com o atingimento dessa marca. Eu sei que para alguns pode parecer pouco, mas para mim é muito, né? E aos poucos a gente vai atingindo novos patamares, e eu só tenho a agradecer a todos vocês que são inscritos, né? E quem não foi inscrito ainda, já aproveita esse momento, essa deixa para se inscrever, deixar aí o seu like no vídeo, se você gostou da proposta do vídeo também, e seu comentário, com dúvida, sugestão, elogio, eu vou adorar ler e responder vocês, tá bom? Então, é isso, esse é o recado. Vamos partir aqui para a aula. Eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Para que vocês possam ver, para que vocês possam acessar as páginas que a gente vai precisar acessar, fazer tudo certinho, tá? Então dá uma lidinha aí na descrição que vai estar tudo lá. E eu gostaria de fazer um agradecimento àqueles que atualmente são membros do canal, a Cleide Martins, ao Bruno, ao Brito. Se eu estiver esquecendo de outras pessoas, eu peço desculpa aqui, mas esses são os que eu tenho um pouco mais de contato, e todos aqueles que já foram membro em algum momento, que com certeza isso fica nítido que é um forte motivador, né? Não em si pelo dinheiro propriamente dito, mas pelo fato de vocês estarem se despendendo um pouco, ou seja, eu vejo o quão é importante o meu conteúdo para vocês, né? E aí isso me motiva bem mais a trazer novos conteúdos aqui, tá? Então, dados os recados, né? Vamos aqui partir para o código. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que foi desenvolvido. Então, eu vou fazer a leitura do código, a leitura e o comentário do código em si. Eu sei que muita gente prefere que eu comece o código do zero, que eu vá escrevendo, como alguns canais fazem, mas aí a aula ela vai ficar muito extensa e a gente tem um limite aqui do YouTube. Enfim, eu não tenho como deixar simplesmente uma aula muito extensa, porque o YouTube acaba não entregando, as pessoas acabam assistindo menos e o vídeo acaba ficando em baixa, né? Acaba não pegando a visualização que eu tenho interesse. Mas eu vou compartilhar o projeto com vocês, tá? O link vai estar na descrição, dá uma acessada lá, olha lá com calma. Beleza? Vamos lá. Então eu já tenho o código pronto, isso me facilita, eu só vou comentar com vocês, explicar todo o processo de criação. Vamos partir aqui para o código. Deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho para ficar melhor, para vocês poderem observar.
Tá, beleza, tá, fonte número 12, vamos colocar na 14, acho que 14 já tá bom. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz aqui foi desenhar esse formulário, né? O design de formulário, como eu disse, não é o objetivo da aula, então só coloquei aqui alguns campos, mexi com a questão de cores, uma paleta de cores que eu achei interessante, coloquei 2 botões de cadastrar e excluir, os 2 botões estão funcionais, né? Mas eu não coloquei um botão de editar, por exemplo, porque justamente o objetivo, como eu disse, aqui não era focar no formulário, tá? O formulário é só para mostrar para vocês visualmente, o projeto seria mesmo aí fazer essa integração com o Telegram, tá? Vamos lá, então, só para exemplificar, eu tenho o botão salvar, aqui o botão salvar, o que ele faz? Ele vê qual a última linha preenchida, né? A última linha preenchida adiciona mais um, né? Então, ou seja, ele vai varrer aqui pela linha 2, né? Pela coluna 2 que eu coloquei, ele vai varrer aqui e quando ele achar a última linha preenchida, ele vai acrescentar mais um. E aqui será a linha, né, o link que a gente vai fazer um novo registro. Ou seja, esse código daqui é basicamente para achar a última linha, a próxima linha vazia, né? Tem gente que faz com looping, mas aí tem risco de correr o looping infinito. Eu prefiro fazer dessa forma, que é numa linha de código só e super funcional. Então lá na planilha de cadastro, veja que o nome dela é planilha de cadastro. Esse é o nome interno da planilha, tá? Vocês vão estar ouvindo o cachorro do vizinho aqui latindo, mas ignorem, tá? Eu não vou ficar editando essa parte, nem parando aqui quando ele começar a latir. Então, aqui a gente tem, nas células eu pego a linha que eu estou, na coluna 2 eu vou colocar um nome, né, o que está ali no texto nome, texto telefone, texto e-mail, fazendo normal. E aqui eu chamo 2 funções, enumerador, né? Essa função enumerador que eu coloquei aqui, ela é basicamente para toda vez que eu fizer um novo registro, excluir, ele vai fazer a reclassificação. Então ele vai preencher o ID na ordem aqui novamente, tá? Então, por exemplo, se eu excluir aqui, por exemplo, o cadastro da Jurema, o cadastro 3, ficaria pulando 1, 2, 4, 5, 6. E aí, para não ter nenhum problema, né, eu coloco ele para apagar o ID e restabelecer o ID para cada um dos registros, seguindo a ordem de cadastro ali. Então é basicamente isso que ele faz. Essa função, ela inclusive está lá no módulo 2, eu mostro para vocês depois quando a gente estiver lá no módulo 2. E por fim eu chamo esse popular list view. Esse popular list view é esse código daqui, basicamente um código simples para poder popular o meu list view, né? Então, aqui no Initialize, eu faço algumas propriedades, algumas configurações no List View, defino os cabeçalhos aqui e eu chamo o Popular List View. E aí, aqui no Popular List View eu trabalho com os objetos de List View, vejo qual a última linha preenchida, nesse caso daqui é a última linha preenchida, não a próxima linha vazia. E aí eu faço um looping até essa última linha preenchida e vou adicionando os itens lá no meu List View, de acordo com o cabeçalho, tá? Então é basicamente isso que eu faço aqui. Eu tenho um botão de excluir, o botão de excluir basicamente, eu vejo a última linha, faço um looping e durante esse looping eu vou comparando para ver se o ID que eu tenho na minha planilha de cadastro que eu estou olhando, né, porque ele vai rodando registro por registro, vai vindo aqui primeiro registro, segundo registro, terceiro, quarto, eu fico comparando para ver se é o item que está no meu list view selecionado. Então o item que eu selecionei lá no list view, se for igual ao ID, então o que eu faço? Eu pego e excluo a linha, né? Então eu faço uma exclusão na linha onde está aquele registro, renumero, né? Faço novamente a reclassificação dos IDs e mando ele atualizar o meu list view. E veja que no meu list view, sempre antes de eu atualizar, eu apago tudo que está lá, porque senão ele vai ficar duplicando valores, tá? Então é basicamente isso. Eu tenho um botão chamado Bot Click, né, que é o Start Telegram Bot, que é efetivamente a alma do nosso projeto aqui. Vamos partir para ele. Bom, primeira coisa que eu fiz, eu trouxe para cá o JSON Converter, né? Para quem não sabe, eu explico melhor lá no curso as linguagens, né? Essa integração entre diferentes tecnologias e linguagens de programação, elas utilizam como padrão para conversar entre sistemas. Imaginem, o VBA é uma linguagem de programação, Python é outra, o C# é outra, o JavaScript é outra. Então, para que essas linguagens possam se comunicar, que imagine, eu estou fazendo um sistema aqui, o meu sistema tem integração com o sistema do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o sistema dele vai ter uma linguagem, né? O meu sistema aqui vai ter uma outra linguagem. Então, eu não tenho que mudar o meu sistema para a mesma linguagem do banco,
nem o banco precisa mudar o sistema dele para a mesma linguagem do sistema que está sendo integrado. Então, eles conversam com um modelo, né, de texto que é chamado JSON, é um formato padrão. Para quem não sabe, pode pesquisar um pouco mais, eu discurso um pouco mais sobre isso no curso Web Connect Pro, mas esse JSON, ele é como se fosse um XML, ele mantém um padrão, tipo um padrão universal, né? E aí facilita a comunicação entre os sistemas. Para isso, o VBA ele não tem um decodificador, né, padrão de JSON, um analisador padrão. E aí, o nosso Tim Hall, né, tem aqui o GitHub dele, ele foi lá e desenvolveu esse módulo aqui, que basicamente faz tudo esse trabalho para a gente, tá? Então ele é um decodificador de JSON para VBA, tá? Desenvolvida por terceiros, não é nativo, mas super funcional. E aí, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui em ferramentas, aqui em propriedades de ferramentas, referências, e adicionei a referência script runtime. Então sempre que eu utilizar essa biblioteca aqui, VBA JSON, eu preciso do script runtime, porque ele trabalha com bibliotecas com dicionários, e a gente precisa dessa biblioteca para poder trabalhar com isso. E eu habilitei Microsoft XML versão 3.0, ou você pode habilitar 6.0 se tiver no seu computador, tá? Depende aí da versão que vai ter disponível no seu computador. Mas essas duas, prioritariamente, eu habilitei aqui, tá? Então, eu trouxe esse JSON Converter para cá, e aqui no módulo 2 é onde a gente começa todo o nosso projeto, tá? Só que antes disso, o que a gente fez? A gente está fazendo uma integração do VBA com um robô do Telegram. Então a gente está utilizando o robô do Telegram para poder interagir com a nossa planilha em VBA. Então, para isso, você vai ter que vir aqui no Telegram e você vai ter que procurar nas conversas, vai ter que procurar por Bodfather, tá? Esse daqui, Bodfather. O que ele é? Ele é o pai dos robôs, tá? Então ele vai ter esse tiquezinho, quando vocês pesquisarem vai ter um monte, tá? Um monte de cópia, e vocês vão procurar exatamente por esse daqui, que tem o tiquezinho como verídico, como verdadeiro, tá? Esse Bodfather, o que ele faz? Ele basicamente é o pai dos bots, né? Como a tradução literal do nome dele, inclusive ali faz uma alusão ao Godfather, né? Um clássico aí de cinema. E basicamente você consegue criar robôs através dele, tá? De que maneira? Quando você abrir a conversa com ele, vai ter uma opção, um botão aqui embaixo de Start. Quando você clicar em Start, ele vai te mandar, aqui ó, por exemplo, cliquei em Start, ele vai te mandar isso daqui. Então ele vai te mandar as informações, em inglês, claro, informando que você pode criar robôs, você pode consultar os robôs, mudar nome, você pode mudar a descrição do seu robô, enfim, fazer várias configurações aqui. E você pode também até criar games aqui, outras coisas, mas o nosso foco é robô. Então você vai clicar aqui em New Bot, tá? New Bot, e aí ele fala para você escolher um nome para o seu robô. E aqui nesse momento você escolhe o nome que você preferir. Eu poderia escolher Organic Sheets Automation, por exemplo. E aí ele fala, beleza, agora você precisa de um username para o seu robô. E esse username ele não pode ter espaços e você sempre tem que terminar ele com bot no final, obrigatoriamente, tá? Então eu teria que colocar assim, por exemplo, OS Automation underline bot, tá? Não precisa do underline não. Poderia ser tudo junto, mas no final tem que ser bot, tá? Se você não fizer bot, ele vai acusar um erro para você aqui. E aí, beleza. Beleza, ele dá aqui, Don, tá? Congratulations, parabéns, você tem um novo robô. E ele te dá aqui um token, HTTP API, tá vendo? Tem um token aqui, HTTP API. Você pode copiar esse token, que ele vai ser o token do seu robô. Ele é um token exclusivo para você se comunicar com o seu robô lá do Telegram. Outra coisa também, se você quiser mais ajuda, você pode consultar aqui, ó, clicando aqui nessa página, deixa eu ver se ele vai abrir aqui, ele abriu, é a documentação do bot do Telegram, tá? Então você pode vir aqui e dar uma lida, tá em inglês, mas você pode ver todas as possibilidades que o bot te oferece, né? Propriedades de webhook, tudo isso. Eu vou deixar também o link aqui na descrição, tá bom? Então, beleza, eu posso copiar aqui, esse vai ser o token do meu robô, você vai ter o token do seu robô, enfim, na hora que você criar, você vai ter um token específico. E aí, eu já tenho o robô pronto, só que esse robô, por hora, ele ainda não faz nada. Então, se eu vir aqui, na conversa, tem aqui, ó, OS Automation Bot, ou você pode pesquisar pelo nome depois.
Se eu clico aqui, veja que vai aparecer a opção de iniciar, eu posso iniciar, start, ele não vai fazer nada. O robô em si, ele não faz nada enquanto não tiver uma programação por trás instruindo o que ele precisa fazer. Então essa documentação, esse back-end, né, do robô, esse código por trás, ele pode ser em VBA, como é o que a gente vai fazer nessa aula, pode ser em Python, pode ser em C#, pode ser em Visual Basic.net, pode ser em JavaScript, ele pode estar online, ele pode ser em PHP, enfim, a linguagem é indiferente. E aí, voltando aqui, basicamente o que eu faço? Primeiro, eu defino o next runtime como double, tá? Vai ser aí uma classificação de número grande. Eu crio duas constantes. Primeiro, o bot token, né? Que é o token que o botfather me deu. Então eu coloco ele aqui. Esse token não vai mudar. Então ele fica aqui como uma constante. Outra coisa que não muda também é o URL. Então eu tenho aqui a API URL. Ela está aqui. Ela não muda, tá? Essa API do Telegram, lá, a URL padrão do Telegram. O que vem depois aqui do bot é o que muda, né? Que vão ser os comandos que a gente vai dar. E primeiro, eu tenho aqui Last Update ID, como long, tá? Poderia colocar como double também, aqui não faz muita diferença. Então veja que aqui, quando eu clico no ativar bot, ele chama o Start Telegram Bot, que é essa função aqui, Start Telegram Bot, tá? E essa função nada mais do que chama uma outra, que é Check for Messages. Então, é esse daqui que faz toda a parte da alma do nosso projeto. Então aqui eu defino algumas variáveis, né? Uma variável HTTP vai ser o meu objeto de requisição, e eu defino aqui como esse objeto, tal, passo a URL e tal, tudo beleza aqui, tudo declarado e definido. E aí eu começo a criar minhas variáveis, né? Atribuir valores a ela. Então a URL vai ser API URL, concatenado com bot token, tá? Então com o token lá que a gente recebeu, concatenado com get updates, com um parâmetro offset last update ID mais 1. Tá? Então tudo concatenado. Essa URL vai ser a URL que lá a documentação diz para a gente pegar a última mensagem, as últimas mensagens enviadas. Então quando o usuário mandar uma mensagem lá pelo Telegram, a gente vai estar pegando essa mensagem por aqui e lendo ela. E aí eu faço uma requisição, né? Eu dou mais detalhes sobre requisição lá no curso VBA Web Connect Pro. Então dá uma olhadinha lá. Curso super acessível, você consegue comprar parcelado, né? Você tem 7 dias para você dar uma olhada no conteúdo, ver se vai te interessar. Mas basicamente é isso que eu mostro lá. Então aqui a gente tem uma requisição, eu mando essa requisição do tipo get mesmo, e aí eu espero para ver qual é a resposta do servidor. Se for 200, que é ok, o servidor deu certo, né? Eu pego e faço um parse JSON nessa minha resposta, nesse meu texto de resposta, utilizando lá a biblioteca do JSON Converter. E aí eu faço um for each, né, um looping entre os itens desse meu JSON, entre os itens do result, né, e pego qual é o item do update ID, que seria o last update ID, né, a última mensagem recebida, e eu pego user ID também, que é para saber qual conversa que me mandou a mensagem, porque, convenhamos, já posso receber hoje uma mensagem do telefone do Fernando, amanhã eu posso receber uma mensagem do telefone da Maria, amanhã eu posso receber uma mensagem do telefone do João. Então estou pegando aqui qual user ID para, na hora de responder o robô, ele vai responder no chat correspondente. E eu pego qual é a mensagem de texto, tá? Então eu defino primeiro essas variáveis e aqui eu populo essas variáveis, né? Eu coloco valores nela, pegando pelo JSON aqui, message from ID, esse daí é o ID do usuário. E depois eu pego message text, que aí eu pego o texto da mensagem que o usuário mandou. E aí sim, agora que eu já tenho qual a mensagem que o usuário me mandou, eu basicamente faço esses ifs aqui. Então eu fiz uma estrutura de if, isso aqui realmente ficou um pouquinho feio, mas poderia ser um select case, eu poderia pensar numa forma melhor de fazer esse menu, tá? Mas de hora foi isso que eu fiz. Então basicamente eu pego e confiro qual é a mensagem que o usuário me mandou. E aí eu faço várias validações. Se na mensagem que ele me mandou estiver a palavra, ou seja, em string, é para ver se na string tem alguma parte de texto, enfim. Se em string, a partir da posição 1, a mensagem de texto que ele me mandou tiver a palavra menu,
através de comparação de texto, o que eu vou fazer? Eu vou chamar então um send menu, que é para eu mandar um menu para ele, né? Então, se tiver em algum momento na mensagem menu, eu sei que ele está querendo saber o menu, eu vou mandar um menu para ele, e aí eu tenho essas funções aqui, send menu, passando o parâmetro user ID, tá? O send menu, a gente olhando aqui embaixo, está aqui, ó. Send menu é uma função, né, uma rotina, uma sub, onde ela tem um parâmetro só, que é o user ID, e aqui eu pego o menu text como uma string, defino essa variável, e aí vou atribuindo valores a essa variável. Escolha uma das opções abaixo, quebra de texto, isso aqui, tá? Menu text eu coloco a opção consultar, coloco a opção cadastrar, excluir, e editar e excluir. Quando eu coloco essa contrabarra na frente, significa para transformar isso aqui em um link, tá? A pessoa acaba não precisando tendo que digitar, a pessoa vai e clica, fica mais fácil até. E aí depois eu chamo a função send message, que é para eu efetivamente mandar essa mensagem lá para o usuário no chat. E no send message eu passo de novo o user ID e passo o menu texto, que é o texto que a gente acabou de criar, o nosso menu. Se a gente vir aqui embaixo em send message, ó, send message eu faço de novo uma requisição, né, do tipo post agora. Eu explico um pouco melhor disso lá no curso, tá? Sem querer ser muito repetitivo. A URL vai ser API URL, aquele padrão, concatenado com o nosso bot token. E o que eu passo depois do bot token é o send message, né, para poder enviar a mensagem. E aí, no post data, eu preciso passar dois parâmetros, que é o chat ID, que aí é o user ID que a gente recebeu, e o text, que é o texto que eu vou mandar efetivamente. Nesse caso, a gente vai estar mandando o menu, tá? Então, eu passo o menu aqui, faço a requisição do tipo post, aguardo a resposta do servidor, passo os cabeçalhos e vejo aí qual foi a resposta. E aí, dependendo da resposta, né, quando eu mandar a mensagem para ele em si, eu vou armazenar essa informação, depois que eu mando a mensagem, toda a mensagem que eu mando para ele, eu estou armazenando a informação lá na minha planilha config, na coluna, na célula de linha 5, coluna 3. Então, se a gente for aqui, ó, aqui em Last Message, eu armazeno aqui a informação da última mensagem que eu enviei para o usuário, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho mais na frente o porquê disso, tá? Por quê? Quando eu mando para ele, eu mando as opções. Menu, né? Então ele cadastra lá o menu. Quando ele manda alguma coisa de menu, eu vou enviar para ele o menu. Se ele mandar alguma coisa, se tiver contrabarra consultar, o que eu faço? Eu mando uma consulta. Consulta. Se a gente vir aqui em consulta, vocês vão ver que consulta, o código segue a mesma lógica. O que eu faço aqui, primeiramente, é montar a consulta, né? Então, basicamente, o que eu faço aqui é descobrir qual a última linha, a última coluna, e aí eu faço um loop dentro de outro looping, né? E aí eu vou montando ali as informações do cabeçalho e dos registros. E aí eu consigo deixar isso dinâmico, né? Se eu acrescentar uma coluna, excluir uma linha ou acrescentar uma linha no meu registro, ele vai montar aqui certinho, proporcionalmente, tá? E aí a gente vai receber aquela mensagem do tipo essa daqui, ó, onde eu tenho ID, nome, telefone. Se eu acrescentar, se eu excluísse alguma coisa, a gente iria pegar com esse código aqui, tá? E aí vocês podem dar uma olhadinha com mais calma. Basicamente, eu defino duas variáveis, uma para linha, uma para coluna, R e C. Eu faço um looping, né, por linha. Então eu começo na primeira linha e eu vou pegando coluna por coluna, tá? Coluna 1, coluna 2, enfim, vou montando ali. Depois que eu termino de fazer coluna por coluna, eu vou para a linha 2, pego coluna por coluna e assim eu consigo montar ali o meu registro. Eu só verifico se a última coluna, se eu já estiver na última coluna, eu simplesmente crio o registro. Se eu não tiver na última coluna, eu coloco essa barra, né? Essa barra em pé entre um registro e outro, para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor, assim, um pouco mais organizado, tendo em vista aí que o bot do Telegram não tem de uma maneira simples como enviar uma tabela, né? Por enquanto, tem como você aprimorar um pouquinho mais a técnica e fazer, mas aí eu não quis me preocupar com isso. Depois que eu monto todo o data text, que seria ali os registros, né? Então eu mando de novo um send message, só que agora eu estou passando para ele dois parâmetros, o user ID, que é o mesmo que o anterior, e agora ao invés de eu passar o menu, eu estou passando data text, que seria os dados ali do meu registro, tá? E aí ele vai enviar a mensagem lá para o usuário, ele vai responder com essa mensagem.
como a gente viu lá no Send Message, aqui fazendo uma requisição post lá para o servidor, tá? E aí eu vou seguindo. Se eu peço para ele cadastrar, eu mando para ele uma mensagem. Então aqui eu não vou fazer nada mais, eu só vou mandar aquela mensagem mesmo. Então vou lá no Send Message, e lá no Send Message lembra que eu tenho que passar dois parâmetros. O User ID, aqui está aqui, ele nunca pode deixar de passar, né? Porque a gente precisa saber para quem a gente vai mandar mensagem. E depois é o texto. Nos outros, eu tudo primeiro montei qual o texto que seria enviado. No menu, eu montei o menu. No data text, eu montei a data text primeiro, né, que seria ali os dados. Nesse agora não, eu só passo uma frase mesmo. Informe os dados que deseja cadastrar, separados por vírgula. E aí quebro o texto e coloco exemplo, nome, telefone e e-mail. Tá? Então, é basicamente isso daqui que eu passo para ele. Tá? Nome, telefone, deixa eu até colocar aqui maiúsculo, que eu acho que fica melhor. Tá? E-mail. E aí, o que acontece? Eu vou mandar essa mensagem para ele, só que agora eu tenho que responder, tenho que aguardar ele me responder a mensagem com nome, telefone e e-mail. Isso precisa estar certo também, né? Porque se ele não seguir aqui, se ele não ler e colocar de qualquer jeito, não seguir o padrão, separando por vírgula, isso pode dar problema no meu registro. Então, primeiro, eu mando essa mensagem para ele. E depois, o que eu faço aqui? Eu confiro, né, quando ele me mandar alguma mensagem, eu vou conferir se lá na minha plan config célula 5,3, que é essa célula aqui, se tem essa frase, informe os dados que deseja cadastrar separado por vírgula. Então eu faço essa comparação. Se lá tiver, tá? E se o texto dele, né, for diferente de menu, também, porque ele pode mandar separar por vírgula, e porventura pode mandar um menu para poder sair daqui. O que a gente faz? Eu mando para ele um cadastro mensagem, eu chamo essa função, passando o user ID e mensagem text. E é esse sim, cadastro usuário, que é o processo que a gente faz para cadastrar. Aqui, ó, cadastro usuário, cadastro message, né? A gente tem dois parâmetros, que é o user ID e a mensagem. Então, beleza, a gente está pegando a mensagem que ele enviou para a gente, e o ID. E aí eu crio uma array, né? Uma array aqui, e essa array eu populo ela dando um split na mensagem, um split separado por vírgula. Então eu separo entre cada vírgula, o que tem entre as vírgulas vai ser um item dessa minha array, e aí eu verifico, né? Se o tamanho da minha array for diferente de 2, então significa que tem alguma coisa errada. Eu mando de novo a mensagem para ele, chamando lá o call send message, passando lá o ID, né, da mensagem, falo para ele, ó, erro no formato, use nome, vírgula, telefone, vírgula, e-mail. Tá? Por que é diferente de 2? A gente está falando de 3 registros e aqui é 2, porque a array, na maioria das linguagens de programação, ela começa do 0. Então a posição 1 é 0, a posição 2 é 1, a posição 3 é a 2. Então começa do 0, 1, 2. São 3 itens, tá? E por isso que eu falo para ele verificar se é diferente de 2. Então, considerando que 0 é um dos itens, tá bom? Se for certo, se minha array tiver populado certinho, significa que ele passou 3 itens separado por vírgula, tá ok. E aí sim, eu chamo lá minha planilha e peço para ele ver qual a última linha em branco e registro os itens lá. Só que agora eu registro, em vez de usar o text box lá do meu user form, eu estou utilizando o data array, a posição 0 vai entrar lá na coluna 2, que no caso a posição 0 vai ser o nome, tá? Vai entrar aqui na coluna 2. A posição 3 vai ser o telefone, e a posição 2, perdão, a posição 1 e a posição 2 que vai ser o e-mail. E aí por fim eu faço o mesmo processo, eu mando ele reordenar os números dos IDs, e mando ele popular o meu list view, utilizando o userform 1.popular list view, tá? E aí eu mando uma mensagem para ele, registro realizado com sucesso, tá? Então mando um send message, registro realizado com sucesso. Mesma coisa eu faço para editar, né? Se o usuário mandar para mim o botão editar, eu falo para ele passar aí os dados do ID, nome, telefone e e-mail, tá? O ID do item que ele deseja editar junto dos itens. E depois que ele responder, eu vejo se a última mensagem que eu mandei foi essa. Passe o ID e os dados que desejo cadastrar por vírgula. Se foi, eu chamo a função edit message. Né? Essa função edit message, ela segue o mesmo padrão da de cadastro. Então eu crio uma array, dou um split na mensagem separado por vírgula, né, e populo essa array, só que agora eu tenho que ver se a array ela é diferente de 3, por quê? São 4 itens, né, agora a gente tem o ID aqui como item que a gente precisa
ter para editar. E aí, se tiver tudo certinho no formato, eu faço um looping e aí eu vou comparando para ver se a linha que eu estou na coluna 1 vai ser igual ao data array da posição 0, que é o ID agora, não é mais o nome. O nome está na posição 1. E aí eu vou comparando. Quando eu localizar esse ID, aí sim eu vou popular as informações de acordo com os outros itens do array, né? Então eu vou substituir as informações na coluna 2, 3 e 4 pelos novos nome e telefone e e-mail, tá? E aí eu dou de novo lá chamo para popular o listView. Eu não preciso renumerar, porque eu não vou estar acrescentando nem excluindo nenhum registro, eu só vou estar atualizando. E eu mando a mensagem para o usuário falando que foi alterado com sucesso, saio do looping e saio aí da minha rotina. Por fim, o excluir mensagem, tá? Então, excluir mensagem é a mesma coisa, eu peço o ID lá, se ele me manda excluir, ele vai pedir o ID, depois que ele mandar o determinado ID, ele vai conferir para ver se a última mensagem que eu mandei foi pedindo o ID para excluir, que a gente lembra que a gente sempre está armazenando a última mensagem enviada lá naquela coluna, então ele vai comparar se aquela coluna tem essa informação. Se sim, ele vai pegar aqui e vai fazer um looping, né, até a última linha preenchida, sempre comparando para ver se o item, linha por linha, se o ID vai ser igual ao ID que está no meu message text. E aqui antes eu faço só uma conferência para ver se não é numérico, né? If not is numeric, se ele mandar alguma mensagem lá, se eu pedir o ID, ele mandou qualquer mensagem lá que não seja um número, eu vou dizer que o ID, enfim, que ele precisa passar o ID numérico do que ele deseja excluir, tá? Então não faço nada. E aí, se eu localizar, o que eu faço aqui? Eu vejo a linha, né, que eu tô e dou um delete nela, dando um Shift XL up, né, que é para subir lá, para não deixar um espaço em branco. E aí sim, nesse caso eu preciso chamar o enumerador para poder reordenar o número dos IDs, populo de novo o listView e dou a mensagem para o usuário que o registro foi excluído com sucesso. Tá? O enumerador é esse daqui. Então vejo qual a última linha da coluna 2 está preenchida, que é o nome, e eu vou passando linha por linha, atribuindo aí o ID, começando de 1 até a quantidade de linhas que a gente tiver de preenchimento, tá? Mas isso a partir da linha número 2 que a gente faz, porque a linha número 1 é o cabeçalho lá do registro, tá? Então, esse é o código, né? Parece um pouquinho mais complicado, mas você pode aprimorar ele, né? Acrescentar novas funções. E aí o que a gente faz aqui, ó? Outro detalhe. Eu agendo sempre uma próxima verificação. O que acontece? Se ele me manda qualquer coisa que não esteja aqui, não atenda essas necessidades, então eu mando para ele digite o menu, essa é a mensagem padrão, digite o menu para ver as opções disponíveis. Tá? Isso limita o usuário. Se o usuário vir aqui e digitar um olá, por exemplo, ele vai sempre mandar aquele padrão, digite o menu para ver as opções disponíveis. Você está aí? Eu vou mandar digite o padrão. Bom, então beleza. Se eu digito o menu, se eu coloco qualquer coisa que tenha menu, na verdade, olá, qual o menu que você tem? Ele vai reconhecer que tem um menu ali no meio e vai me mandar um menu, tá? Eu coloquei para ele ver qualquer coisa, se tivesse menu na frase, para ele me mandar um menu. Beleza. Eu posso vir aqui em consultar. Ele vai trazer a consulta para mim. Se eu coloco em excluir um registro e vou excluir o registro número 3, por exemplo, da Jurema, eu vou colocar aqui, ó, 3. Aí na tendência ele informar, ó, informe o ID numérico do registro que você excluir. Vou colocar aqui, 3. Aí não funcionou. Tem que ir lá no menu de novo. Vim aqui em excluir. E aí sim, se eu coloco 3 numérico, ele vai excluir com sucesso e Jurema não vai estar mais aqui nos nossos registros. Entenderam? Então ele é um sistema que eu faço da seguinte forma, né? A gente precisa estar sempre ouvindo o nosso bot para saber se a gente recebeu alguma mensagem lá ou não. E a gente pode utilizar uma técnica chamada webhook, tá? Mas essa webhook ela é para sistemas que vão ficar 100% do tempo online. No nosso caso aqui acaba não se aplicando muito bem. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse next runtime, que foi aquela variável que eu defini lá em cima como double, e eu pego a data de agora, mais 5 segundos, então, e reagendo para ele fazer essa rotina novamente, essa rotina de check for mensagens a cada 5 segundos, tá vendo?
schedule to, então eu agendo ela. Então a cada 5 segundos eu fico atualizando, dando um refresh aqui nessa função para ver se o usuário me mandou ou não alguma mensagem. E se ele mandou alguma mensagem, eu vou tratar aqui de acordo com a mensagem que ele mandou. Então se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ele executa, ó, executou, espera 5 segundos, vai executar de novo, ó. Executou. Então a cada 5 segundos eu mantenho isso daqui ativado e o usuário, né, o meu robô, aqui, o back-end, né, a planilha, ela fica escutando lá o robô para ver se alguém mandou alguma mensagem por lá. E se alguém mandar, ele vai tratar de acordo conforme eu planejei aqui. Claro que você pode adaptar, pode colocar para um sistema de delivery, para atender pedidos, para um canal de comunicação, para atender chamados, enfim, na sua empresa. Isso vai facilitar muito a comunicação, porque você não precisa ficar olhando o Telegram e passando as informações para um sistema, para uma planilha. Você já vai receber, tem como você configurar para receber direto na sua fonte de dados, né? Isso é ótimo, na minha opinião, uma ótima alternativa para facilitar a comunicação com o seu sistema. E aí, se você quiser parar esse agendamento, eu deixei aqui no módulo 1 também um exemplo de como trabalhar com agendamentos, tá? Então eu coloquei aqui para ele rodar essa rotina a cada 5 segundos, tá? E eu coloquei aqui como você para essa rotina. Então se eu clico aqui em Stop Runtime, ele pararia a rotina de cima que eu agendei. Então você bastaria copiar esse código daqui e colocar lá para poder parar a rotina aqui do seu bot. E aí você pode estar se perguntando, tá, Fernando, beleza, mas e aí? Eu preciso deixar meu computador ligado 100% do tempo para poder o robô estar funcionando? Sim. Tá? Assim como qualquer aplicação web, ela fica hospedada no servidor e o servidor fica full time online. Então ele fica ligado e conectado à internet 100% do tempo. Tanto quanto o sistema para, quando o sistema cai da sua empresa, o WhatsApp quando cai, é porque teve algum problema geralmente com o servidor. Problema físico ou problema cibernético, ou seja, pode ser um vírus, alguém que manipulou erradamente o servidor, ou alguém que desligou ele da tomada, teve queda de energia, alguma coisa nesse sentido. Aqui nesse caso, o back-end do seu bot ele está rodando no VBA. A planilha ela precisa estar em execução. Então, a cada 5 segundos precisa estar rodando para o seu robô funcionar. Se eu desligar o meu computador, o robô lá do Telegram ele já não tem mais funcionalidade. Por quê? O back-end dele vai estar parado. Como é que você faz para driblar isso, caso fosse necessário? Aí a minha recomendação é você buscar uma outra alternativa para poder hospedar o seu back-end, né? Isso online. E aí teria que pagar um servidor, um servidor online, né? Porque hoje existe até alguns gratuitos, algumas soluções gratuitas, mas que não garantem 100% do tempo disponível para você. Geralmente tem sempre alguma limitação, né? Então é aquele serviço que é gratuito, mas é muito limitado, e para você ter acesso, um acesso razoável, você precisa pagar uma mensalidade, o que não é ruim, tá? Visto que se você paga, se eles cobram, existe a garantia de que eles vão perpetuar o sistema, então que eles vão dar, vão ser compromissados com o sistema, tá? Então essa seria a visão em si, mas se você busca uma alternativa, seria ali, ó, você cria aqui o seu VBA, a sua planilha vai ficar em execução, deixa ela em execução numa instância separada enquanto você está ali trabalhando nas horas, né, de expediente, e seu robô vai estar funcionando nesse horário. Fora desse horário, o seu robô ele deixa de funcionar se você precisar desligar ou precisar desconectar o seu computador da internet. Tá? Espero que essa aula tenha sido útil, espero que eu consiga e que vocês consigam expandir a criatividade de vocês e utilizar esse código da maneira mais criativa para atender o seu projeto, para atender a sua demanda, e deixa aí nos comentários para que você vai utilizar esse código daqui e se você gostou da aula, tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana, tá? Agradeço de coração a todos que perguntaram se eu estava bem, eu fiquei doente aí, uma gripe me pegou. Fiquei mal aí uma semana, não consegui gravar, ainda tô tossindo, não tô aqui gravando à base de água, né, para evitar, fora é só falar que a tosse vem, mas gostaria de agradecer a todos vocês, todo o carinho de vocês para comigo, tá bom? Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula, valeu e tchau, tchau.